Muito bem, chegamos na nossa esperada convidada, Mariana Bosque. Eu fico falando para vocês que eu aprendi muito de educação positiva com esta mulher, convivendo com ela. Inclusive, uma indicação que eu dei para uma aluna e ela me falou: "Quem é essa Mariana?" Eu falei assim: "É uma das pessoas, ela do meu top, da minha top lista de 10 pessoas, ela está entre as primeiras, inclusive de viver, como a gente trabalhou muito próximas, de viver exatamente aquilo que ela ensina. Eu admiro muito pessoas que são coerentes entre o que falam, o que pensam e o que sentem. E na minha lista best, Mana está entre as primeiras. Então, para mim é uma honra. É difícil fazer qualquer coisa com você ao vivo, porque eu tremo na base pelo tanto que você é inteligente, pelo tanto que você é rápida, pelo tanto que você é profunda. Então eu fico aqui, ó. Ai, meu Deus, mas que honra receber você aqui na nossa plataforma e a gente bater esse super papo de algo que nos conecta, que é a infância, a maternidade e essa maravilha da vida que quando nos coloca filhos, nos cobra uma evolução, né? De qualquer jeito, ou vai ou racha. Mana, boa noite. Como Boa você noite, está? Aline. Mas nossa, agora eu fiquei assim, você gerou uma expectativa aí Com certeza. e pronto, né? Agora vou ter que honrar com isso. Eu agradeço muito por todas as palavras, mas retribuo também a admiração é recíproca, né? Logo que eu cheguei aqui em Pouso Alegre, eu comecei a tentar mostrar o meu trabalho. Na época eu não estava com a escola, estava me colocando, né, como formadora de pais e professores, divulgando meu trabalho. Várias pessoas me falaram: você tem que ir para Santa Rita conhecer a Aline, você tem que ir para Santa Rita. Não, você já conhece a Aline? E aí eu falei: gente, eu vou ter que ir lá conhecer a Aline, né? E aí um dia eu peguei e falei: vou para Santa Rita e vou, né? Acho que eu fiz contato antes, a gente Foi. marcou e realmente era para a gente se conhecer. É muito gratificante estar aqui hoje. Estava com saudade, né? A gente na pandemia fez muita coisa junto. Depois, logo que eu abri a escola, né? A gente conviveu bastante. E depois a vida nos leva da correria, né? Então a gente está tão perto e ao mesmo tempo tão longe, né, Aline? Sim. Então estou muito satisfeita da gente ter conseguido encontrar esse tempinho para a gente conversar, para a gente trocar e poder ajudar mais e mais famílias, na verdade, as crianças, né, também, Sim. tendo como principal foco ali o bem-estar e uma infância saudável dessas crianças. Sim. Ai, que honra, mana. Realmente a gente fica tempos sem se encontrar pela correria, mas toda vez que eu encontro com você é sempre profundo, sempre gostoso. A gente troca muitas coisas e é muito bom receber você aqui nesse espaço para a gente falar de infância. Queria que você se apresentasse um pouco, né? Se eu fosse ler seu currículo, acho que a gente ficaria quase que a aula inteira aqui falando de todas as coisas, mas fala um pouquinho aí da sua mini bio. Quem é a Mariana pela Mariana? Bom, eu sou uma pessoa, Mariana Mana, muito curiosa, e muito apaixonada e defensora da infância, né? Eu acho que a gente passa pela infância e para muitas pessoas é só uma fase mesmo, ela fica para trás, mas a gente sabe que ela fica na gente para sempre, né? A infância. E quanto mais saudável, mais feliz, mais conectada for essa infância, nós seremos melhores adultos. Eu percebi isso, Aline. Bom, só para terminar minha apresentação, sou pedagoga de formação, dei uma errada antes, fiz hotelaria, por exemplo, né, por falta de autoconhecimento ou negação, não sei. Mas aí fui para a pedagogia já um pouco mais madura e tive a certeza de que eu estava no lugar certo. Depois fiz uma pós em neurociência e comportamento. Hoje tenho uma escola, já há 5 anos, a Escola da Serra, aqui em Pouso Alegre. E o que eu ia contar é que eu percebi que eu era uma pessoa privilegiada quando eu comecei a estudar educação positiva, na verdade, né?
e que as pessoas traziam muitas histórias de dor da infância, de, de traumas, de falta de conexão com seus pais, né? De infâncias muito doídas mesmo, né? E aí eu nem sabia direito por que que eu fui atrás da. Eu sei, certo? Na verdade eu sei. Eu queria comunicar com a minha equipe, eu era coordenadora de uma escola, e a gente estava buscando. Eu percebi que o que acontecia na algumas professoras tinham mais paciência que outras, algumas professoras tinham mais tolerância que outras. Era uma era falar assim, não, a gente é uma escola, a gente não pode ter assim dois pesos, duas medidas, né? Se a gente preza, a gente tem que ter uma certa coerência aí, né? Então a gente começou a discutir sobre uma política aí de comportamento e tal, e eu fui buscar essa formação. E aí, quando eu comecei a fazer a formação, eu falei, mas assim, tá, tudo era meio óbvio para mim, mas eu não sabia assim, a parte técnica ou por que que eu fazia. Então, no começo, dar nome para essas ferramentas, né, foi fazendo sentido para eu poder ajudar outras pessoas. E aí eu percebi que, na verdade, o que era muito natural para mim, então assim, eu sou uma pessoa paciente, tolerante, calma, justa e tal, porque eu vim de um lar amoroso, respeitoso. Meus pais sempre foram do diálogo, nunca bateram na gente, né? Somos em 4 filhos. Então, para mim, tinham coisas assim que sempre pareceram absurdas, né? Mas para poder ajudar outras pessoas, eu precisei também entender que a grande maioria das pessoas não teve esse privilégio de ter uma infância saudável, né, com boas memórias afetivas, de conexão afetiva com seus pais e que tinham muitas pessoas com a fala, né, eu não me dou bem com os meus pais, eu não falo mais com eles, e famílias rompidas, e dores, e mágoas, e necessidade de autoafirmação com esses pais o tempo todo, né, e eu falei, nossa, que sorte que eu dei, né? Que sorte, meus pais são casados até hoje, um casamento né, bacana, um bom modelo para nós, todos os filhos, e esse lado de respeito e de amor que fez toda a diferença. E então essas ações, né, essa minha personalidade também é mais fácil para mim, de certa forma, né? E aí a gente fica pensando, né? Se todo mundo puder ter uma infância mais ou menos, não estou falando que foi perfeita a minha infância, né? Claro que tivemos ali ameaças veladas e tem algumas coisas que dá para melhorar sempre, mas comparativamente um lar, né, muito estruturado, de muito amor, de muita troca, de muito respeito, de muito diálogo, decisões compartilhadas com a família. Então meus pais, né, faziam já reuniões de família, coisas assim que a gente ensina hoje. E aí a gente vê que, de fato, né, Faz diferença. tem um efeito. Eu sou uma pessoa que não tem traumas, assim, eu não tem coisas, né, que eu falo assim, nossa, eu me considero uma pessoa de muita sorte. Então é isso, eu gostaria que mais e mais crianças tivessem essa experiência, e eu acho que através disso, além de salvar muitas crianças, muitas famílias, a gente vai ter um mundo infinitamente melhor, né? Mais respeitoso, mais tolerante. Então, essa é a minha breve, porém um pouco prolixa apresentação. Nada Oi, prolixa. a Ana aqui da escola. Ana. Ah, muito bom. Gente, Mana, eu queria começar com uma pergunta polêmica. Antes disso, você foi uma das primeiras pessoas que trouxe a educação positiva para o Brasil, né? Você foi lá fora, buscou conhecimento e trouxe isso. E hoje a gente sabe que a educação positiva ela se espalhou muito. A gente tem muitas educadoras parentais, muita gente que faz disso o seu fazer, mas a gente sabe que tem uma distorção,
muito grande. E aí eu queria começar com essa polêmica. Educação positiva é deixar fazer o que quer? Me conta um pouquinho como que você vê isso. Ah, Aline, é Eu nem te tão. falei que ia fazer essa pergunta, né? Não, a pergunta era outra, mas tá bom. Educação, eu entrei nisso, né, como eu falei, em busca de ferramentas para tentar ajudar a equipe, né? Então, eu comecei através da disciplina positiva, estudar, trouxe realmente, não é que eu trouxe, ela estava vindo para o Brasil, eu Sim, aproveitei a vinda dela, eu também fiz contato, falei, quando você vier, vem aqui na escola, a gente organizou um workshop, me formei, fiz as formações e participei da formação da Associação Brasileira, né, de Disciplina Positiva. Então, realmente, não vou falar que fui eu que trouxe, não, para o Brasil. sim. Antes de mim teve a Beth Rodrigues, né, que traduziu o primeiro livro, e a Fernanda Lee, que são realmente as pioneiras aí, na disciplina positiva especificamente. Mas veio um boom, né, assim, de várias pessoas falando, e tem vários livros a respeito. Acho que a neurociência também trouxe aí contribuições importantes, né, dados importantes do que acontece quando as pessoas apanham os traumas da infância, né? Então, Sim, mas teorias, né? John Bowlby já fala do afeto já há mais tempo, mas hoje teoria tem do mais apego. ciência envolvida aí, né? Sim. Então, acho que foi não levo para mim essa responsabilidade aí não de ter trazido, mas participei no início do movimento, vamos dizer Bem no assim. comecinho você foi uma Mas, sim, das que começaram, talvez né? para Pouso Alegre eu tenha trazido, mas para o Brasil, mas fui, né? Fui lá em San Diego, na sede lá da disciplina positiva. Foi um momento muito, muito bom de aprofundamento. De fato, né, depois desse boom, começou muita gente a falar que, primeiro, uma grande distorção de que, porque tem positiva no nome, então não pode falar não para criança, né? E não tem nada a ver com isso. É positiva no sentido de estabelecer uma relação positiva com o seu filho, a sua criança, de respeito, positiva nesse sentido. Nunca foi dito que não se pode falar não para a criança. Existe sim uma parte de tudo isso em que a gente fala de que o não é entendido pela criança até uma certa idade. Isso é muito diferente de não poder falar não, é você se policiar para dizer coisas de forma afirmativa. Então, ao invés de dizer não pule no sofá, que a criança vai ouvir o verbo, Pule. né, no sofá, ela ignora o não, Sim. e você diga desça do sofá, por exemplo. Que é Você vai basicamente a mesma coisa, só que são formas diferentes de entender, levando em conta o processamento do cérebro imaturo da criança, né? Exatamente. Então, você não é que não pode falar não, é que tem uma fase ali. E também, na verdade, isso funciona até com os adultos, né? Na hora que você Sim. diz uma instrução falando o não primeiro, a primeira coisa que você fala é o não, às vezes aquilo não é processado, né? Então, e até hoje também, quando a gente estuda, né, de como a gente deve se comunicar com as crianças atípicas, por exemplo, né, de dar os comandos no infinitivo, sentar, né, porque é mais eficiente, aquela criança vai processar aquilo de uma forma mais assertiva. E as crianças neurotípicas, né, também têm até uma certa idade, elas realmente não, o não é um conceito abstrato, difícil de ser compreendido, e aí ela vai pegar aquilo como uma ideia, né? Não põe a mão, aí ela põe a mão. Né? Não corre, ela corre. Então, na escola a gente usa muito isso. Dentro da escola a gente anda, a gente corre lá fora. Né? A gente vai dando esses comandos no afirmativo e aí não é que não pode falar não, é que tem um momento que não deve, mas sim somos os responsáveis por colocar limite nessas crianças, por indicar o caminho. A gente é o adulto, né, que vai guiar essas crianças e nortear de acordo com os nossos princípios, com os nossos valores. Então, não tem
primeiro mito, né? Ah, é positivo, então não pode falar não. Ai, Mito, maravilhoso. falso, né? Não é. Maravilhoso. E a segunda, você falou uma outra coisa. A outra coisa que me deixa furiosa é agora que aí o que aconteceu? Teve esse boom, um monte de gente fez a formação, e uma das primeiras ferramentas, né? Por que ferramentas? Porque para começar uma pessoa que sempre viveu na base do grito, que foi educada no grito, na violência e tal, quando ela quer fazer diferente, ela precisa mudar algumas chavinhas dentro dela, né? Uma mudança de paradigma, de comportamento, não é uma coisa natural, como foi para mim, né? Que eu falo, eu já tenho isso Da pode ser base. parte da minha personalidade, mas não é só isso, né? Eu acho que Sim. tem, eu acho não, tenho certeza, uma parte é da minha personalidade, Do seu temperamento. do meu temperamento, Sim. mas grande parte é da vivência que eu tive, do modelo que eu tive de educação. Sim. E aí começou essa ferramenta, uma das mais ensinadas, porque ela é fácil de pôr em prática, é troque ordens por escolhas limitadas, por perguntas, dê escolhas limitadas. Então, ao invés de falar, sei lá, Vai calça tomar sapato, banho. você fala, você quer o azul ou o verde? Uhum. Então começou essa brincadeira, né? Você quer apanhar de cinto ou de chinelo, educação positiva. É só dar duas escolhas, né? Então não é sobre isso. Muito mais profundo do que só dar duas escolhas. Isso é uma ferramenta para quem está começando e consegue perceber na prática que uma sutil mudança vai surtir efeito na criança, né? Porque da forma que você comunica, quando você dá uma ordem, é natural que o cérebro entre no modo reativo. É natural. Cérebro reptiliano, né? Aciona a Ora, luta e você entra fuga. no modo vou reagir. É. É você não manda em mim. Então, você recebe uma ordem, você já fica incomodado. Isso tá também na comunicação não violenta do Marshall, né? É. Quando eu olho pra você e falo assim, olha aqui, Mariana, você fez isso pra mim. Agora, quando eu falo, nossa, Mariana, quando você fala assim, eu me sinto. Né? E o Marshall fala de construir pontes na comunicação. Então, eu acho que essa parte do Marshall conversa muito com essa ferramenta em si da disciplina positiva, né? Mas não é só isso, né? A Sim, educação positiva, a educação consciente, educação, qualquer nome que a gente queira dar, eu gosto de falar respeitosa, né? sim. Até, assim, acho que é mais por aí. Ela é muito mais profunda do que isso, é quase um modus operandi, né? Um estilo, tem gente que fala um estilo de vida, é uma filosofia de vida, mas não é, é o jeito que como você estabelece as suas relações. Então, não é só com a criança. Quando eu digo, eu vim de um lar respeitoso, eu tenho modelo Então, os adultos que estão na minha vida se amam e se respeitam. Ah, nunca brigaram, seu lar... Imagina, né? Longe disso, né? Mas é um lar estruturado, de respeito. Ah, não pode separar? Pode separar, dá para ser separado e continuar mantendo uma relação de respeito, de diálogo, de acolhimento, né, de transparência com a criança na medida do possível, não é também para a sua vida ser um livro aberto com a criança, que ela também não dá conta, isso também é outro problema. A pessoa acha que tem que abrir tudo para a criança e conversar de igual para igual. Quando a gente fala conversar de igual para igual, não é para você contar para ela que você sei lá, né, brigou no seu trabalho, que está tendo guerra lá não sei onde. Não é isso. Quando a gente fala de conversar de igual para igual, é abaixar na altura, olhar olho no olho, falar, não tratar ela como um ser inferior Como e uma que você vai pessoa, né? falar assim de um jeito que, né, você está se abobalhando para falar com ela. Por quê? A criança é um ser humano que entende, que merece respeito e sabe, por mais que eles não captem ironia e tal, mas eles percebem. Eu lembro de muito pequena, às vezes a Cecília falar alguma coisa, a gente dá uma risada porque é fofo, e ela não gostar. Por que você riu? Tipo, ela estava falando uma coisa importante, sabe? Quando a gente Séria sente pra ela, né?
ela fala alguma coisa que é bonitinha, que é fofo, ou que, sei lá, né, uma concepção errada de alguma coisa, e a gente dá aquela risada, não, desculpa, filha, que foi bonitinho, mas tá certo, né? Ela tá... Então é isso, quando a gente fala de tratar de igual, é no sentido do respeito, da equidade, né? De não falar com ele como se ele fosse menos capaz, menos importante. O sentimento deles não é menos importante. A, a dor deles não é menor do que a minha, né? O problema dele não é menor do que o meu, o sentimento dele não é menor do que o meu. Eles merecem esse respeito, é isso, né? Então Sim, é triste, né? Mas sim, assim, toda transformação vai ter, né? Vão ter os haters aí de sim. plantão para criticar e falando que a gente está criando uma geração de filhos mimizentos e de reizinhos e que mandam. Infelizmente, acontece sim de pessoas na melhor das boas intenções, Aline, eu tenho certeza de que, assim, nossa, minha infância foi tão ruim, foi tão difícil, que aí vai para o outro extremo, né? A gente sabe o Sim, quanto é difícil equilibrar a firmeza com a gentileza, sim. de a gente encontrar esse caminho do meio. A gente sabe disso para tudo, né? Tudo na vida a gente fala, é um equilíbrio entre comer saudável e não é que você não pode comer porcaria, mas você tem que achar um equilíbrio entre, né, o excesso até de esporte, vai fazer demais e começa a ficar aquela paranoia. Então, tudo na vida é equilíbrio e na educação também. E é Né? muito individual, né? E tem uma coisa que eu demorei um pouco para entender o conceito de respeito mútuo. Esse respeito mútuo é sobre eu te respeito e não é você me respeita, eu te respeito e eu me respeito também. É o meu limite sendo colocado também. Porque às vezes eu vou colocar para você, olha, aqui para mim não dá Já mais. deu. Eu estou perdendo a minha paciência, então Sim, eu prefiro me retirar, me né? Então, afastar. assim, não é que não existe a família Doriana, Margarina, eu nunca falhei com a minha filha, claro que eu falhei, mas também eu me reconectei com ela assim que possível, assim que eu também me recompus, né? Isso é muito legal da gente falar, porque hoje muitas famílias acreditam que elas podem entender um pouco da educação respeitosa assistindo Reels no Instagram. Né? Então eu vou lá, sigo aquela blogueira que fala disso, assisto o Reels dela e vou lá, trago para minha família, começo a aplicar com meu filho e aí eu falo assim, nossa, mas isso aqui não funciona. Na verdade, é um estudo profundo, primeiro de você mesma. Não tem como você ter uma educação respeitosa e começar a praticar essa educação respeitosa sem um profundo autoconhecimento, sem entender sobre você, sem entender sobre seus limites, sem entender sobre aquilo que você quer. A gente hoje vive uma sociedade, né, Mariana? Não sei se você concorda, mas extremamente imediatista. É como se fosse o fast food emocional. Muita gente fazendo terapia com o chat GPT. Então, assim, vamos resolver as coisas rápido, um mundo que é tudo muito rápido. E quando a gente fala de criar um ser humano, é claro que sim, algumas ferramentas existem para resolver o problema ali na hora, mas o que mais trouxe educação positiva para mim, vinda de você, foi olhar as coisas a longo prazo. Se a infância é o chão que a gente caminha a vida toda, eu preciso cuidar desse chão, né? Se é a base de uma personalidade que começa, uma casa, ela começa pela base. Eu posso fazer a casa, o acabamento, a coisa mais linda do mundo. Mas aqui em Santa Rita deu aquela chuva de pedra. E muitas casas foram levadas com aquela tempestade quase que inteiras. Saíram telhados. Mas por quê? Porque a base não estava boa. Por fora, estava tudo lindo, melhor acabamento. Mas se a base não for bem construída de uma casa, de uma personalidade, o primeiro vento, a primeira tempestade da vida leva embora. E se a gente entende a infância como essa base, a gente precisa colocar tijolos fortes. Então não é resolver a birra só, imediatamente. Claro que a gente precisa, mas a gente está falando de colocar esses tijolos, começar a calçar esse chão. Deixa eu só receber essa.
essa pessoa que chegou aqui, é de calçar esse chão, é de enxergar as coisas a longo prazo. Então não dá para eu assistir um Reels e falar, vou começar aqui na minha família, vou aplicar Não, essa e, ferramenta. eu sempre falo sim, né, que é a longo prazo, e às vezes traz um desespero, né? E como você está falando, é muito sobre a gente, né? Não é sobre a criança. Então, às vezes a família chega, né, para a gente querendo consertar a criança. E a criança, ela é um reflexo do ambiente. Ah, não, mas ela tem um transtorno. Claro, claro, ela pode ter alguma questão, mas ela é um reflexo do ambiente, prioritariamente é isso, né? Então, muitas vezes, o próprio adulto, ele está retroalimentando aquele comportamento e fazendo isso ficar mais difícil por falta de vivência, né? Então, assim, é óbvio, se a gente aprende por imitação. Nós aprendemos por imitação, nós aprendemos, né, em inglês tem uma fala que é monkey see, monkey do, né? O macaco vê, o macaco faz. E é assim, né, que a gente aprende. A criança que você que viveu sei lá, foi criado com violência, com agressividade, você quer fazer diferente, mas na hora que você tem os seus gatilhos, quem emerge ali é o adulto que você conheceu, né? Vai vir eles e falam, nossa, jurei que eu nunca ia fazer isso, estou fazendo igualzinho a minha mãe, igualzinho ao meu pai. Por A gatilhos, né? dor, vem uma culpa, mas é porque é o gatilho, né? Então, por isso as ferramentas que eu falei agora há pouco, né, são importantes. Eu até faço uma comparação, assim, quando a gente às vezes quer emagrecer e a gente não consegue mudar, tem que mudar estilo de vida, não é? Não é só A dieta, só a academia. estilo de vida, é a longo prazo. Mas tá, então, mas no começo eu quero tomar um remedinho para cortar o meu apetite, para você ver aquele resultado mais imediato e aí você se motivar a fazer aquele exercício, a fazer a sua dieta e mudar o seu estilo de vida. Então, no caso da educação respeitosa, educação positiva, é a mesma coisa. As ferramentas vão te ajudar no começo, porque é uma coisa que a gente dá um nome, isso transforma ela em algo mais tangível, mais fácil, porque eu não vou mudar a história da sua infância, não tem como a gente fazer isso. Esse é um trabalho que cada um vai fazer no seu tempo, mas se você quer ter resultado com a sua criança, às vezes não vai dar tempo de curar a sua criança interior, né? Tem muita coisa ali para Pra ser olhada. resgatar, e falar aos pouquinhos você vai observando. Então, essas ferramentas que a gente fala, né, que nem troque ordens por perguntas, ofereça escolhas limitadas, elas têm nomes, né, para facilitar na hora que a gente vai comunicar para alguém que não, o que eu faço agora, né? Tá certo isso? Eu fico aflita quando alguém pergunta, né? Falo, não tenho direito de falar tá certo ou tá errado, né? Nada quando a gente lida com humanos, com crianças, não tem resposta preto no branco, né? Às vezes o que funciona com um filho, com outro, não Eu funciona. falo isso todos os A dias. maioria das vezes, né? Na Falo isso todos verdade. os dias. Mas o que funciona, a base de tudo isso, é o respeito, é a conexão, é o abaixar, é eu poder olhar para ele e falar, eu errei, eu não devia ter gritado com você, eu perdi a linha, eu não quero mais fazer isso, você me perdoa, me dá um abraço, eu estou tentando ser melhor, eu não gostava quando meus pais gritavam comigo e eu não quero fazer isso com você, mas eu ainda estou aprendendo. Eles lidam muito bem com essa humildade, né? Com essa verdade. É disso que a gente fala na hora de falar de igual para criança. Não é para você contar os seus perrengues, os detalhes sórdidos de nada, porque isso também a criança não dá conta de gerir, né? Às vezes é muito para É, a gente vê isso, né? Crianças que recebem demais. Ah, não, eu conto tudo para ele, a gente tem uma relação. Aí você fala, gente, essa criança, às não dá vezes com conta. 6 anos, né, É, 7 anos, está tendo que lidar com responsabilidades e problemas que sim. Na ela. antroposofia, Steiner fala que o primeiro setênio, né? A gente precisa mostrar para a criança que o mundo é bom. Porque como estão as forças cognitivas abstratas não estão em formação, e hoje a neurociência fala, né?
dessa parte da mielinização. A mielinização dos neurônios, né? Imagina os fios encapados. Tá tudo desencapado na cabecinha da criança para o entendimento daquilo que é abstrato. Então a criança ela é muito literal até 7 anos. Por quê? Biologicamente o cérebro dela não está pronto para entender o abstrato. Então Steiner, antes de saber disso, né, porque Steiner lá do começo do século, ele dizia, mostre para a criança no primeiro setênio, que é o primeiro setênio de 0 a 7 anos, que o mundo é bom. E se você chega e derrama para o seu filho todas as violências do mundo, ele não tem abstração de lidar com aquilo. Aquilo vai causar nele um terror, um medo, um pânico, que para essa emergir, né, todas essas forças normativas que vão vir depois do segundo setênio, que esse encorajamento vai dificultar, vai atrapalhar, né? Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente escuta, mas não entende profundamente. Então, quando a disciplina, a educação respeitosa em si fala de tratar de igual para igual, é muito legal isso que você está trazendo. Não é para você contar todos os perrengues para o seu filho. Não é para você dizer... Não é seu amigo, né? E agora você coloque os limites aqui nessa casa. Tem alunas que elas começam a entender algumas coisas, elas falam, não, mas então aí, Aline, sabe que eu apliquei de igual para igual? Agora ele coloca os limites. Não! Porque se você coloca para uma criança colocar os limites, eu uso essa ilustração. Imagina você vai para o mar e você vai num navio, né, naquele barco, e aí seu filho fez algumas aulas de natação, você joga ele lá e vai embora. Quando a gente não coloca, que até não delimita para o nosso filho até onde ele pode ir, o que é certo, o que é errado, é como se a gente jogasse ele no mar, ele fez 3, 4 aulas de natação e fosse embora. Não é assim. Então você vai, por exemplo, vai mergulhar com seu filho no mar, você vai ali, você vai continuar ali observando, você vai nadar perto, você vai deixar uma boia de apoio, porque qualquer coisa pega a boia. Isso é educação. É só essa delimitação. Eu que mostro percebo até onde você está pronto para ir, porque senão a criança fica completamente perdida e insegura. E aí esse chão... E aí tem uma coisa importante aí, né, da boia, do estar junto. Muito, antes da gente soltar a mão da criança, né, então muitas vezes os pais têm uma expectativa irreal, né, os adultos, os cuidadores, educadores, não só os pais, mas assim, irreal do que esperar da criança, né? Então, a maior parte das dificuldades de lidar com o comportamento infantil vem de uma lacuna gigantesca entre expectativa e realidade. Por isso que estudar o cérebro é tão importante, o desenvolvimento. Por quê? Quando você tem uma expectativa aqui, né? Ah, não, mas eu já falei que não sei o quê, e você acha que a criança vai, né? E você não está ciente de que o cérebro dela não está maduro para isso, que ela não dá conta de lidar com essa informação, então a família está passando, sei lá, por problemas financeiros, ou um parente, um avô que está com uma doença terminal, né? A gente vai ser respeitoso e honesto na medida do que a gente conseguir contar para essa criança, do que ela puder absorver, né? Não é que é para esconder nem nada, mas cada um sabe o seu filho, né? O filho que tem ali, do quanto de vínculo tem com essa pessoa, vou contar ou não, enfim. Quando a gente estuda o cérebro, e, né, que você citou aí o Rudolf Steiner, para talvez algumas pessoas não estejam familiarizadas, é o grande autor aí das escolas Waldorf, né, que trabalha nessa filosofia. Você estuda o desenvolvimento e você vai para falar assim, ele consegue isso, né? Então eu consigo ter mais empatia. Não adianta eu pedir para ele uma hipótese ou uma abstração, porque ele não vai dar conta disso. Então essa minha expectativa está fora do que ele dá conta de fazer. Assim. Então você falar assim, eu queria que o meu filho com 1 ano já soubesse recitar poesia, né? Tô falando uma coisa absurda, mas é mais ou menos isso, quando fala assim, meu filho não sabe lidar com frustração. Nossa, ele quer tudo do jeito dele, é muito difícil. Aí você fala, quantos anos? 2.
Nossa, 2 anos, mas ele tem uma personalidade muito forte. Não, não é bem isso, né? Com 2 anos, aí a gente vai falar, o que é normal, o que é esperado para uma criança de 2 anos em termos de desenvolvimento, né? O momento da dissociação ali da mãe, né? Eu estou ali vivendo aquela. é, Me fugiu o termo agora ali, me ajuda. Mas é o mesmo corpo emocional. Individuação, né? Que O primeiro, começa, depois na né? adolescência vem outro. É. Ele está se reconhecendo como indivíduo, separado da mãe, que tem as suas próprias vontades. E aí, na verdade, quem quer tudo do seu jeito é o adulto, não é a criança. E é isso que incomoda, na verdade, né? Ele quer tudo do jeito dele e ele só fala não para tudo. Essa criança ouviu não 70% das palavras que ela ouviu, né? Não, né? E os outros 30% são outras. E aí ele ouve não, 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 e quando ele fala não, incomoda. Aí ele aceitava tudo, né? Então você pega aqui, aí eu vi outro dia, eu estava no mercado, a criança querendo alguma coisa, a gente simplesmente pega a criança no colo né? A gente tem esse poder, ele é pequeno, eu pego e falo, não, já falei que não, pego e levo ele, ponho, eu coloco, eu ponho a roupa, eu tiro a roupa, eu ponho, fica aqui, eu ponho o cinto, ele não tira. Aí com 2 anos ele aprende a apertar o botão. Aí com 2 anos ele fecha a boca e fala, não vou comer, não gosto, né? Não quero agora, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, na verdade, muitas vezes a gente tem que olhar assim, é ele que tem uma personalidade forte, é ele que quer tudo do jeito dele, ou sou eu que não estou aceitando perder esse controle, né? Que antes eu tinha. E é essa dificuldade dos famosos terríveis 2 anos, eles são terríveis para o adulto porque ele começa a perder o controle, aí ele começa a lidar com outro ser humano que tem necessidades, desejos, vontades e começa a manifestar e não são exatamente do jeito que eu queria que fosse. Eu chamo de incríveis 2 anos, porque E quando você exatamente, que é quando a personalidade começa a se manifestar, quando ele começa, né, a gente começa a entender quem é é aquele serzinho que lindo, está né? ali, É convivendo lindo. com a gente, são incríveis mesmo, é Sim. um momento de descoberta, de manifestações maravilhosas, mas desafiador justamente por isso. Se eu quero estar no controle, aí essa é a fala. Sim. Se eu entendo que uma criança de 2 anos tem um cérebro imaturo e ele quer tudo para hoje, né? Então ele entra no carro e fala, já chegou? Ele não tem Não tem noção de tempo, espaço-tempo. ele não tem noção de hoje, de ontem, de amanhã, ele não tem noção. Tem vários exercícios do Piaget, né, para a gente fazer. Às vezes, uma vez a gente estava com esse grupo de estudos que eu estou aqui na escola, tinha uma criança, falei, chamei, né, vem cá, e fiz o do copo, né, de fazer o líquido, botar a mesma quantidade em 2 copos iguaizinhos, depois você pede para virar uma garrafa, né, maiorzinha, mais estreita, aí aquela água cresce e você fala, qual tem mais agora? E ele fala, garrafa, né? O que significa? Que essa Não criança sabe. não tem a compreensão dessa conservação, não, o volume é o mesmo, continua tendo o mesmo tanto. E se ela não compreende isso, ela não tem a capacidade de um conceito abstrato, Sim. né? Por De exemplo. Então, espaço-tempo mesmo. exato, de causa e Sim. efeito, às vezes, então vai fica evidente ali, então você fala assim, se ele não entende isso, como que você quer que ele entenda, né, determinada coisa? Às vezes os pais falam pra mim assim, Aline, meu filho tem 8 anos e faz birra. Aí eu falo assim, quando você tá meio chateado com seu marido, você bate a porta? Bato. Você bate as panelas lavando louça? Bato. Bato pra ele ver que eu tô nervosa. Então a gente é adulto e a gente faz birra. A gente ainda tem dificuldade de lidar com a frustração. Alguém fala não pra gente e é difícil pra gente ouvir. Aí como é que a gente quer que a criança que está começando esse processo de entender o mundo aceite tudo do nosso jeito, quietinha, né? Passiva? E eu acho que as pessoas que têm essa força do querer, né? Dentro da teoria dos temperamentos,
que são, né, a forma como a gente enxerga o mundo, existe um temperamento que é o temperamento que tem uma força do querer muito grande, mas são as pessoas que têm força de levar grandes ideias para o mundo. Imagina Steve Jobs. Fez lá a reunião com os engenheiros e falou: eu quero um computador na palma da minha mão. Essa é a minha ideia. Você é louco. Cara, não vai rolar. Imagina o Musk falou assim: olha, nós vamos criar um carro elétrico. Tá doido? Um carro funcionar a bateria? Não tem tecnologia para isso. Mas são pessoas com uma força do querer que trouxeram essas grandes inovações para o mundo. Então, quando o nosso filho tem essa força do querer na infância, muda um pouco a lente e olha como uma coisa linda, como uma Potente, né? Uma personalidade de coisa muita potente, uma potência. potência E ali, vai né? depender, Osho fala, eu gosto muito dessa frase de Osho, sabe, mana? Que Osho fala assim: a educação é a ponte entre a potencialidade e a realidade. Quem é que constrói essa ponte? É o nosso olhar. É a forma como a gente educa, a forma como a gente traz, né? A nossa conexão com essa criança. Então, quando a gente encara assim, as coisas ficam mais leves, a gente leva menos a sério essas famosas birras, a gente muda o olhar, sabe? O copo meio cheio, o copo meio vazio, na verdade tem a mesma quantidade. Então, acho que é isso que falta em muitos pais, né? Que eu percebo. Eu acho que muito depende, né? Então, quando a gente fala também da educação consciente, positiva, o nome que a gente quiser dar, né? Respeitosa, que é o que eu gosto, é muito também sobre a gente prever e prevenir, né? Então, a gente já sabe que se eu levar a criança no supermercado depois da escola, ele vai fazer birra. Porque ele está cansado, porque isso, aquilo, aquilo outro. Então, eu já sei. Ah, não. Se eu vou num lugar que eu já sei que a criança... a gente tem que estar nesse lugar de observador para tentar minimizar essas ocasiões em que isso vai acontecer. Porque eu vou conhecendo o meu filho, eu vou conhecendo as necessidades dele, o temperamento dele, a tolerância dele a determinadas coisas. E aí eu vou tentar, da melhor forma possível, me planejar para isso, porque eu tenho capacidade de planejar. Ele Eu não. tenho capacidade de prever e tentar minimizar esses efeitos. Agora, eu querer que ele, né, então, diante de sono, de fome, eu com fome não sou uma pessoa bacana de se estar perto, né? Eu com sono não sou uma pessoa boa. Eu com sono, eu tenho um problema que eu durmo. Tem problema. Eu vou ali pro cantinho e durmo. Agora, com fome, eu fico chata, eu fico irritada, né? Eu fico pouco paciente. E eu já sabendo disso, né? Quando eu começo a perceber que esses comportamentos estão vindo à tona, eu procuro avisar, né? O entorno. Sim. Como é que eu tô ficando chata, né? Ou me desculpe, é chatice, mas eu tô com fome e sei lá, a gente tá num lugar que não dá para parar para comer. Eu posso fazer isso como adulto, a criança não, mas eu que tenho que estar nesse papel de observar, de ajudar a prevenir esses comportamentos. Então, ela é proativa, não é reativa. O que acontece é que, na maioria das vezes, a gente está só reagindo a comportamentos. E esses comportamentos são resultados das nossas reações. Então, um ciclo contínuo que não acaba nunca. Então ele faz birra, eu reajo de um jeito inadequado, eu não tento entender, eu tenho expectativas que são irreais, eu não valido o sentimento daquela criança, eu não acolho, e aí eu continuo achando que ele tem que parar, que ele está fazendo isso para... Não é pessoal. Muita gente acha que o comportamento da criança é pessoal, está fazendo isso para mim, tá? Ela sabe, né? Como se a criança tiver um mundo para te atazanar, né? E aí a gente esquece todo aquele amor, todo aquele desejo que a gente depositou lá, quando a gente quis ter aquele bebê. E aí quando ele é pequenininho, quando ele é nenezinho, assim, até um ano e pouquinho, o tanto que a gente ajuda ele a se regular.
Então, quando o nenê chora, um adulto pega no colo, embala, dá aquele contorno que ele precisa, que ele acabou de sair de dentro do útero, ele não tem aquela noção do corpo. Isso tudo a gente está ajudando ele a se regular. Põe no carro, vai dar uma voltinha, põe uma toalhinha quente, será que é cólica? Porque ele não fala, né? Aí ele não fala, então a gente fica tentando adivinhar. Só que a criança de 2 anos, ela fala, mas ela não sabe falar sobre sentimentos, por exemplo. Isso é muito abstrato. Ela, não tem vocabulário, 2, não tem repertório de vida. Sim. Né? No máximo, ela vai saber triste, feliz. Sim. E de uma forma assim tão ainda incipiente, só que aí a gente espera, ela faz birra. Ela faz birra porque é o comportamento que ela sabe fazer para comunicar que algo está errado. Ela não está sabendo botar palavras naquele sentimento, ela não está sabendo dizer, às vezes é um incômodo, assim, uma coisa que ela não sabe nem o que é, e às vezes é só cansaço, e ela está ali comunicando somente isso. Então, o adulto tem que parar e falar, o que será que está por trás desse comportamento? Acontece com frequência, sempre nessa hora do dia, eu observo, igual a gente faz com o nenenzinho, gente. A criança de 2, 3, 4 anos, ela ainda precisa que a gente ajude ela a se autorregular, porque ela não tem ferramenta para isso. E nem o cérebro. Não tem. Você fala assim, respira. Sim. Né? Como que você às vezes pergunta para um adulto, como você se acalma quando você sabe que você vai você está prestes a fazer uma bobagem, por exemplo, sei lá, você quer voar no pescoço de um cliente, você não pode. O que você faz para se conter? Você tem as suas estratégias, você sabe identificar os seus gatilhos, muitos adultos não sabem. Até hoje, né? A gente vê Eles muito simplesmente isso. vão para a parte para ação. Sim. Certo? Agora, uma criança, até o adolescente, gente, né? Lembrando que o córtex pré-frontal vai terminar de ficar pronto depois dos 20 anos. 24. Depois dos 20, né? Então, assim, uma coisa, estão até querendo esticar a adolescência, né, Aline, para oficialmente. Mas na verdade, eu acho que isso são os novos estudos do cérebro. A gente não sabia disso, né? Exato. Biologicamente, a gente realmente tem maturidade do terceiro andar do cérebro depois dos 20. E a parte biológica mesmo, a gente está falando de biologia. Não é só comportamental e não é só de repertório e experiência de vida. É biológico. Hoje a gente já tem as ferramentas da ciência que dizem isso, né? Assim como a gente sabe também que a plasticidade cerebral, ela é eterna, né? Sim. Se a gente continuar exercitando e trabalhando esse cérebro, ele tem esse potencial de crescimento o tempo todo. É maior na infância? Muito maior na infância, que nem você falou, os fiozinhos estão desencapados, a gente está ali estabelecendo essas conexões, né? Os neurônios que disparam juntos, se conectam. E estão ali encapando, né? Quanto mais aquela conexão é feita, quanto mais eu vivencio aquilo, aquela vai ficando mais sólido, mais forte. Aquelas que só foi feito 1, 2 vezes, o cérebro descarta mesmo, né? Sim. Só que isso dá para continuar fazendo novas conexões a vida inteira, né? Sim. Então, são novos conhecimentos que nos ajudam a entender melhor o comportamento. E aí a gente, sabendo disso, a gente pode trabalhar, entender melhor, olhar para essa criança com mais empatia, tentar aproximar a minha expectativa dessa realidade, né? Sim. E é muito mais sobre a gente. Ai, gente, eu ficaria aqui a noite inteira falando com você, mana. Estamos chegando assim no finalzinho do tempo que a gente consegue estar gravando. Mas assim, é muito importante essa informação, né? De que muitas vezes é o nosso olhar para a infância que precisa mudar. É o nosso olhar para o que essa criança, essa parte que você falou, da expectativa que a gente coloca lá em cima. Eu lembro de um e-book de um curso que você me deu, que a gente tinha que escrever na expectativa e realidade. Acho que era baseado numa ferramenta do Liotte.
E aí você colocava as referências, eu sempre gostei muito disso, que eu sou uma pessoa meio exagerada, eu falo as coisas, não dou referência. Agora você, eu lembro assim, todos Não, os você deu várias exercícios, referências aqui. Eu sempre eu gosto dou, de você traz assim, eu lembro que era do Liotti, que era quais as suas expectativas, mas vamos compará-la com o que é possível da realidade. Eu lembro de fazer esse exercício, né? E eu lembro que a Lavínia estava entrando na pré-adolescência quando eu fiz. E aí você conecta muito, porque qual é o seu repertório? É o que você viveu. Só que aquela pessoa é uma outra pessoa. E talvez a experiência dela seja completamente dissociada da sua. Mas se você não coloca e não reflete o que Platão dizia, a gente precisa tirar tempo para olhar para o nosso mundo interno. Né? E você não faz essa reflexão, você começa a botar a régua lá em cima, a expectativa lá em cima. Não, mas é porque na minha infância, sei lá, eu já trabalhava, já ajudava minha mãe. O conceito de infância nasceu em 1992, eu era adolescente. A nossa ancestralidade comparava a criança com adulto, né? A infância é tudo muito recente, o conceito, né, da neurociência, de é agora. Então não adianta colocar a régua, não, porque olha como é que era no tempo dos meus avós. Tá errado. A gente precisa realmente, vou dizer até uma coisa violenta, mas sentar a bunda na cadeira e estudar sobre a infância. Porque enquanto a gente espera soluções rápidas para algo que é extremamente profundo e algo que é a longo prazo, que é o chão que a gente vai caminhar. Então, se o nosso chão tá meio, né? Graças a Deus que o seu não, mas da maioria das pessoas é meio capenga, vamos dizer assim, para o nosso emocional, que a gente faça diferente com os nossos filhos. Que a gente, com esses novos olhares, com a ciência, com tudo isso mostrando, é uma forma de que esses novos humanos vivam coisas diferentes e melhores do que a gente hoje precisa dar conta. Quando alguém me fala assim, É muito trabalho, né, Aline? Que nem muito você falou, a trabalho. base está capenga, então eu vou ter que ir lá, voltar ali, fazer não dá para ser uma Curas e gambiarra, curas. né? Eu vou ter É. que ir lá e pavimentar aquela base de uma forma consciente, também vai doer, E né? dói. Às vezes você vai ter que mexer em Dói. coisas que você não quer mexer. E enquanto isso, a infância do seu filho está correndo, É. né? Então, assim, não é também uma coisa simples, né? A gente tem que reconhecer como o nosso tempo está acabando, eu queria falar assim algumas coisas finais, né? Também para deixar aí para também quero continuar a conversa, estou à disposição, adoro, né? A gente fala mais, a gente pode voltar a se encontrar a qualquer Depois, momento. no final, vou dar um spoilerzinho Tá do bom. que vem por aí. Quando a gente fala assim de estudar o cérebro, estudar a infância, não é que você precisa virar né, pode dar um certo desespero, né? Ah, Ah, essa é PhD. essa é a profissão que eu escolhi e tá certo que eu queira me aprofundar, né? Mas para as pessoas, né? Ah, tem que estudar agora para ser pai e mãe? Vou estudar um pouco, sim. Precisa. Tem que ver o mundo está muito diferente daquele que a gente viveu quando a gente era criança, a gente tem que se atualizar e a gente tem à disposição muito mais informação. Sim. Então, não é que você vai precisar estudar o cérebro nos mínimos detalhes, virar neurocientista e saber o nome de cada parte do cérebro, não é nada disso, né? Quando a gente fala de entender o cérebro da criança, é algo muito mais amplo e mais generalista, né, das partes do cérebro. Então, eu vou recomendar o livro O Cérebro da Criança, que é extremamente didático, Sim. para qualquer pessoa consegue, tem figuras para explicar, situações, exemplos, ele é muito, muito, muito Desenhos, né? É muito legal. É muito legal bacana, esse livro. sim. E eu já estou, né, a gente fez um grupo de estudos, eu estou relendo, cada vez que você lê, você, né, isso fez Aprende. sentido para mim agora e tal. Então, assim, não é que você vai virar, e eu não sou também, não é que eu fiz uma pós em neurociência e comportamento, mas eu também não sei cada pedaço. Não é isso, né? Eu não sou neurocientista. Eu sou uma pessoa interessada e curiosa por esse tema e como isso afeta. E hoje tem muito mais informação, Sim. porque as pessoas, os cientistas conseguem ver lá dentro e fazer teste e conseguir tirar conclusões que antes eram feitas, né? Então eles estão confirmando coisas que, sei lá, Montessori, o Piaget, o Rudolf Steiner suspeitavam Não a tinham. observação. E Sim. agora muitas coisas estão sendo confirmadas, né?
Então, se você quer entender um pouco melhor o seu filho e aproximar a expectativa de realidade, esse é um livro excelente. Tem o cérebro da criança e tem o cérebro do adolescente, que é a minha próxima investida, que a minha filha está com 10 anos e eu estou chegando nesse momento de ter que estudar. A infância sempre foi a minha causa, né? Agora eu vou ter que estudar um pouquinho sobre a adolescência. Mas, né, se eu tiver que deixar uma mensagem final, né, então o que, que eu tenho que fazer? Por onde eu começo? Gente, conexão. Busque se conectar com o seu filho. Mas como assim me conectar, né? Eu faço tudo por ele, eu vivo por causa dele, mas você vive por ele ou com ele, né? A gente começou a falar lá atrás que o negócio da boia, acho que eu não concluí aquele raciocínio, né? A gente vai entender que para aquele caminho sozinho depois, primeiro eu vou dar, eu vou mostrar como é, depois eu vou fazer junto com você. Quando eu falo assim, não é uma vez, eu vou mostrar como é uma vez, depois eu vou fazer junto com você uma vez, depois você vai fazer, eu vou observar, né? A Aline falou, vou te jogar do barco depois de 4 aulas de natação. Não, né? E isso tudo é um processo. Então, estabelecer essa conexão, fazer com ele, muitas vezes, ele não quer guardar os brinquedos, ajuda ele a guardar os brinquedos, mostra como é, transforma isso num momento divertido, olha no olho, abaixa para falar com ele, mostra entusiasmo pelas pequenas conquistas, mostra empatia pelas pequenas dores. Eu entendo, filho, nossa, o amigo rasgou o seu desenho, isso é muito desagradável. Você trabalhou tanto naquele desenho, era só um monte de rabisco, mas era importante para ele, ele queria trazer para casa e te entregar, sabe? Dá a devida importância, né? Isso é bobagem, filho, você faz outro. Não. Caiu, não foi nada, só ralou, levanta, pulou, né? Aqui em Minas fala muito, pulou. São Paulo não usa esse termo. Aqui é pulou, tanto que dói. Não, pulou nada, cara. Caiu, doeu. Às vezes é a Doeu. primeira vez que tá doendo daquele jeito, às vezes é a primeira vez que deu aquela raladona, que saiu sangue. E Sei como lá, é ruim né? ser adulto e não reconhecer as próprias dores, né? Cara, se você é adulto, cai e dá um raladão, você não fica só pulou. Primeiro que você morre de vergonha, e segundo que dói, né? E fica doendo vários dias. E Você vai quantos andar, adultos problemáticos que a gente se torna por não olhar as nossas próprias dores e achar que tudo aquilo que a gente sente não é nada. Né? Então isso Então, o começa que com é isso. essa conexão ativa aí? É uma escuta empática, olha no olho, escuta, eu entendo. Às vezes só assim, puxa, vem cá, já me oferece um abraço. Essa validação emocional que eu vou te proporcionar, eu reconheço, eu entendo o que você está sentindo, eu já passei por isso. É o toque, é a presença, né? Eu estou aqui para você, o que você precisar, como eu posso te ajudar melhor, né? E, principalmente, Aline, é o tempo de validade, né? Que é o que eu falei, você está vivendo por ele, para ele ou com ele? Sim. É muito diferente. Eu tô lá, eu tô cozinhando, eu levo para cima e para baixo, e essa criança está lá sentada no sofá. Mãe, não me deixa fazer as coisas. É para ele. Mas e aí? O que ele quer não é o para ele quer o com ele, né? Quer a sua atenção, a sua presença, o estar junto. Então, se você consegue mudar essas pequenas coisas, claro, vai se trabalhando e vai. Sim. Muita coisa já vai mudar. Ai, que lindo. A gente encerra com essa palavra, conexão. Essa é a chave de mudança. E, mana, gratidão às meninas, todo mundo que tá aqui. Muito gostoso. Foi muito produtivo. Aprendi, como sempre, né? Como sempre. É uma troca sempre, né? É muito bom, Mariana. Que honra ter você aqui. E depois eu conto lá no grupo, spoiler que vai acabar, não vai dar tempo de eu dar aqui. Tá bom. Mas o spoiler na plataforma do que a gente tem aí. Que vai vir aí uma novidade muito boa. Mana, gratidão, nós estamos encerrando.